Você sabe quais são as principais funções, qual o papel do comitê gestor do IBS? Você já ouviu falar, né? Comitê gestor do IBS. Você que está estudando a reforma tributária, né? Esse é um dos principais pontos, esse é um dos pilares, esse é o coração da reforma, né? É um dos pilares, um dos pontos principais aí da reforma tributária. Fundamental para você entender a reforma tributária, né? Você entender o papel do comitê gestor do IBS, né? E por que ele existe? A gente até gravou um vídeo, é importante que você assista, né, esse vídeo, né, antes de você assistir esse, vou até colocar aqui para você, né, vou colocar aqui para você, aqui no card, vai estar em algum ponto aqui do vídeo, né, antes de assistir assista esse primeiro vídeo que a gente gravou sobre o comitê gestor, porque isso é importante. Isso é importante. Aí depois você volta aqui, né? Assim, se volta mesmo, hein? E volta mesmo, né? Eu sei que você tá vindo toda semana aqui no canal. E você já se inscreveu? Já se inscreveu aqui? Já virou um acadêmico da reforma tributária? Né? A gente se comprometeu aqui, né, em gravar aqui 2 vídeos por semana para tratar, né, dos principais pontos aí da reforma tributária, né, para tornar esse tema mais agradável e facilitar aí no seu estudo, né? E vamos fazer aquele combinado, né? Você está acompanhando aqui nosso canal e você já viu, né, que todo vídeo, todo comecinho eu faço um combinado com você, né? Se assistiu até o final, gostou, falou, opa, esse vídeo foi útil para mim, né? Eu aprendi alguma coisa aqui. Aí você vai dar o like, né? E você vai dar o like. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve e ative o sininho, né, para toda semana você receber um aviso. Opa, saiu o vídeo lá da Academia da Reforma Tributária. Ok? Mas falei demais. Vamos começar o vídeo, vamos rodar a vinhetinha e a gente já volta. Estamos aqui, né? Vamos falar um pouquinho aí das principais funções do comitê gestor do IBS. Então, panorama geral, né? Óbvio que a gente pode aqui depois fazer um vídeo detalhando cada uma dessas funções, né? E certamente a gente vai ter vários vídeos aqui falando sobre o comitê gestor do IBS, a sua estrutura, né? O papel de cada parte do comitê gestor, né? A gente tem bastante coisa ainda depois para falar sobre essa importante figura aí dentro do contexto da reforma tributária. Vamos aqui para o slide, né? Vamos ver aqui o que eu trouxe aqui para vocês. Então vamos lá. Funções do CG, acostuma com essa sigla, hein? Comitê Gestor do IBS, né? E é do IBS, não é do CBS, né? O comitê gestor aqui é só do IBS. CBS é lá da União, não precisa, né, ter nenhuma entidade ali para compartilhar a sua competência, né? A competência privativa da União, né? A CBS. Então vamos lá. Arrecadação, né? Na verdade, acho que essa é a função, talvez, né, que motivou inicialmente a criação do comitê gestor, né, que inicialmente era uma agência centralizadora de arrecadação, né, era uma autarquia de arrecadação, uma agência realmente, né, para centralizar a arrecadação e conseguir, obviamente, operacionalizar a tributação no destino, principalmente quando a gente incluiu, né, os municípios aqui dentro do contexto do IVA dual, né, do IBS e da CBS, no caso aqui município, no caso do IBS. Então, o comitê gestor ele exerce esse papel de centralizar a arrecadação. Então, você contribuinte, né, que vai pagar o IBS, vai pagar o IBS para o comitê gestor. Você não vai preencher uma guia de arrecadação do município, do estado e pagar o IBS para cada um dos entes. Não, você vai pagar para o comitê gestor. Aí o comitê gestor, ele que vai distribuir. Inclusive, é uma outra função aí do comitê gestor, realizar a distribuição de recursos. Né? Então, o comitê gestor, ele vai, obviamente, né, ele vai administrar recursos de terceiros, não é o recurso do comitê gestor. Óbvio que ele vai ficar com um percentual, né? O comitê gestor ele tem a gente viu, né? Tem essa independência financeira e orçamentária, ele vai ficar com um percentual de até 0,2% do que é arrecadado de IBS para financiar toda a estrutura, para ele poder, obviamente, funcionar, né? E exercer esse importantíssimo papel aí dentro do nosso sistema tributário. Mas os 99,8% de recursos que circulam no comitê gestor é 200. É 200, e aí o comitê gestor vai exercer esse papel, né, de distribuir os recursos. Então, a arrecadação é uma função exclusiva do comitê gestor.
Tá? Então, essa função arrecadatória, né, que é muito importante quando a gente fala de competência tributária, né, capacidade tributária ativa, função de arrecadar, cobrar, fiscalizar, né, essa função arrecadatória está no comitê gestor. Os municípios, os estados perderam. Né, perderam. Né? Então, você tem aqui uma entidade que centraliza a arrecadação. E aí surge toda uma discussão, né? Depois a gente até pode gravar um vídeo para discutir isso, né? Ah, então o comitê gestor, né? Ele é o sujeito ativo da relação jurídico-tributária agora, não é mais os estados, os municípios, é o comitê gestor, porque eu vou arrecadar e vou recolher o IBS para o comitê gestor, então ele que é agora o sujeito ativo. Então essa é uma discussão, né? Que é necessário a gente fazer. Já adianto que eu entendo que o fato de você arrecadar para o comitê gestor não transforma em sujeito ativo nessa relação tributária. Né? Os estados e os municípios continuam ainda sujeitos ativos a essa relação tributária, né? Porque o IBS ele é dividido em dois. Né? Apesar de a gente falar que é um IVA dual, o próprio IBS ele é dividido em dois. Tem o IBS municipal e o IBS estadual. Então, na verdade, é mais um IVA trial do que um IVA dual. Mas, enfim, essa é uma outra conversa. Tá? Então, vamos ver. Qual é a outra função? Qual que é a outra função aqui? A função de devolução dos créditos acumulados. Então, essa é uma importantíssima função do comitê gestor. Né? Alguns gostam de colocar que, além da arrecadação, né, uma das finalidades de se criar uma entidade centralizada realmente para operacionalizar os créditos acumulados. Né? Os contribuintes, né, quando fala de não cumulatividade plena, né, os contribuintes ficam muito desconfiados. Aí foi ok. Né? A não cumulatividade plena é muito bonito, né, permitir, né, o creditamento de tudo, ter uma sistemática de crédito financeiro e não de crédito, de um crédito físico. Ok, mas vocês vão efetivamente devolver os créditos acumulados? Então você pega um exportador, né, que acumula muito crédito. Né? Por quê? Porque a Constituição permite que ele se credite de tudo. Né? Ele vai lá adquirir insumos, né, para fabricar os produtos que ele vai exportar, ou vai se creditar do ICMS, daquela mercadoria que ele vai exportar, vai revender e vai exportar. Né? Como há uma imunidade do IBS-CBS na exportação, esse é o padrão adotado aí pela nossa Constituição Federal e é um padrão internacional. Então o exportador vai acumular crédito. Né? E aí ele fala: vocês vão devolver esse crédito? Né? Porque o que acontece hoje tem estado que não devolve, ou demora muito para devolver. Né? Só que agora, como a arrecadação ela vai se dar no âmbito do comitê gestor, e o comitê gestor ele não é o titular desse recurso, são os estados e os municípios, né? E o comitê gestor só vai distribuir o recurso para os estados e municípios conforme o destino da operação. Tem a questão da transição federativa, que inclusive a gente até já gravou, já fez uma live aqui, está disponível aqui na pasta do nosso bate-papo sobre reforma tributária, entre eu e o professor Bruno Langoni. A gente já falou da transição federativa, né, que envolve aí as retenções, né, que o comitê gestor tem que fazer, né, para operacionalizar essa transição federativa. Né? E aí, obviamente, né, o comitê gestor vai contabilizar esses créditos acumulados e ele vai devolver. Então, veja, não ingressa no orçamento dos estados e municípios, eles não vão aplicar esses recursos, né, em políticas públicas, né, vai ficar ali parado no comitê gestor, e aí o contribuinte faz o pedido de ressarcimento e o próprio comitê gestor vai fazer a devolução dos créditos acumulados. Essa é uma das importantes funções do comitê gestor, que decorre dessa função de arrecadação. Então, o comitê gestor centraliza a arrecadação, né? Obviamente, ele vai deixar ali separado esses créditos acumulados, né? E só vai, obviamente, efetuar a distribuição para os estados e municípios quando eu chegar ali numa operação para o consumidor final em que eu não tenho crédito. E aí pronto, aí chegou nessa etapa e ele vai distribuir, né, esse recurso aí para o estado e para o município, conforme o destino da operação. Óbvio, né, que vão ter retenções aí, né, que eu não vou obviamente detalhar aqui, né, que é para operacionalizar aí a transição federativa. A gente tem uma transição suave aí do modelo antigo para o modelo atual, principalmente em função, né, dos perdedores.
vencedores da reforma tributária quando a gente muda o critério da origem para o destino. Então a gente tem que ter uma transição, uma parte até 2077, a outra até 2098, né? Enfim, eu não vou detalhar isso daqui, não é a hora para a gente detalhar isso aqui, mas tem vídeo aqui no canal em que a gente detalha essa questão da transição federativa, tá bom? Então, um outro ponto aqui, né? Distribuição de recursos do IBS. Então, o que o comitê gestor faz? Ele arrecada, centraliza, ele faz as compensações, né? O registro ali dos créditos, débitos, até ter uma operação em que eu não vou ter crédito, né? Destinado ali para o consumidor final, ou alguma etapa da cadeia em que eu tenho quebra, né? Por exemplo, quando o adquirente é uma empresa optante do Simples Nacional, e aí ela não apura o IBS CBS fora do Simples, ela apura dentro do Simples, então ela não se acredita. Então pronto, aí eu tenho uma quebra de cadeia. E aí, nesse momento, o comitê gestor ele vai, obviamente, distribuir aí os recursos do IBS para os estados e para os municípios. Então, essas três funções aqui, a função de centralizar a arrecadação, devolução dos créditos acumulados de IBS em função aí da sistemática da não cumulatividade. Então, o próprio comitê gestor e não os estados e municípios que vão, obviamente, devolver esses créditos acumulados. E a distribuição dos recursos, né? O comitê gestor ele fica com uma pequenina parte para financiar toda a sua estrutura. O resto ele distribui, né? Porque esses recursos são de terceiros, né? São dos entes, são dos estados e dos municípios. Ok? Então, né, vamos seguir aqui, pessoal. Editar o regulamento único, né? Então ele vai ter esse poder regulamentar. Né? O que hoje é de competência dos estados, né? Então os estados vai lá, institui o seu ICMS, né? Seguindo aí as normas gerais previstas lá na Lei Candir. Os municípios também, né? Editam lá a sua lei instituidora do ISS, seguindo as normas gerais da Lei Complementar 116, e cada um edita um regulamento. Então você tem lá o regulamento do ISS, né, uns decretos regulamentares que vai detalhar, é muito grande, cheio de detalhes, né, cheio de especificidades, e cada estado tem o seu. Cada estado tem o seu. Então a gente tem várias leis de ICMS, várias leis de ISS, né, e cada ente tem o seu regulamento. Né? Tem aí a competência para regulamentar a sua lei. Para sua lei. Então a gente está aqui, né, atualmente no contexto de uma competência tributária privativa. Agora não. Agora a gente vai estar no contexto de uma competência compartilhada. Então a gente vai ter uma lei complementar nacional única, né, editada pelo Congresso Nacional. Os entes, eles simplesmente vão ter a competência, né, de por lei local fixar alíquota, e uma alíquota única. Né, e o regulamento do IBS vai ser único. Né? E aí vai ter um regulamento lá da CBS que vai ali via comitê de harmonização, que está fora do comitê gestor. Né? É um órgão, né? Uma entidade, é um comitê, né, de harmonização das administrações tributárias. Então ali vai ser um locus em que o comitê gestor vai conversar com a Receita Federal, vão editar atos conjuntos para que, né, apesar de serem atos normativos distintos, né, há aí uma harmonização prévia, né, para que o regulamento, pelo menos na parte comum IBS e CBS, eles têm diferenças, mas a parte comum, né, o regulamento do IBS seja igual ao regulamento da CBS. Então isso vai trazer uma simplificação enorme aí pro nosso sistema. Uma lei complementar nacional com um regulamento único a ser editado pelo comitê gestor. Ok? Obviamente a gente está falando aqui do regulamento do IBS, vai ter um regulamento da CBS que a gente espera que seja um espelho do outro, né, na parte comum. No que é igual um ou outro, né? A gente tem as diferenças, a gente até gravou já um vídeo aqui no canal, as principais diferenças do IBS e da CBS, mas praticamente é tudo igual, né? Praticamente tudo igual. E o outro é decidir o contencioso administrativo. Então, o contencioso administrativo do IBS, pessoal, ele vai estar todo dentro do comitê gestor. Eu estou falando aqui do IBS. Contencioso administrativo da CBS vai seguir lá o processo administrativo federal. Delegacia Regional de Julgamento no âmbito da Receita, aí tem o CARF, que é a segunda instância, então isso para o CBS. E o IBS vai ter um contencioso administrativo todo dentro do comitê gestor do IBS. Então a gente vai ter um contencioso administrativo do IBS e um contencioso administrativo da CBS, não é um contencioso administrativo único para o IBS e CBS. A gente vai ter algum mecanismo de harmonização, né, desses contenciosos, né?
Isso está sendo discutido, né, no PLP 108, mas, obviamente, precisa haver um mecanismo, né, para resolver divergências, né, divergências interpretativas, né, do comitê gestor em relação ao IBS, quanto à CBS. Precisa ter algum mecanismo de harmonização. Esses contenciosos, em algum ponto, precisam se conversar, já que eles são dois contenciosos diferentes. Né? Então, o que tá sendo proposto é que a gente vai ter órgãos de julgamento de primeira instância, órgãos de julgamento de segunda instância e uma Câmara Superior para harmonizar, né, harmonizar divergências interpretativas entre esses órgãos de julgamento. Né? O que está sendo proposto, né, são órgãos de julgamento descentralizados em cada estado e no Distrito Federal, tanto para a primeira quanto para a segunda instância. Então, certamente, eles vão decidir algum tema, né, no contexto do IBS de forma diferente. E aí isso vai ser harmonizado dentro do comitê gestor, por meio de uma Câmara Superior aí, né, que vai ter esse objetivo de harmonizar, né, os entendimentos no contexto do IBS. Tá? Então, o que está sendo proposto a gente não vai ter mais estrutura de julgamento local. Em relação ao IBS, a gente não vai ter. Vai estar tudo dentro do comitê gestor. Com órgãos de julgamento descentralizados em nível estadual, mas eles vão fazer parte da estrutura administrativa do comitê gestor. Não vão fazer parte da estrutura administrativa dos municípios e nem dos estados. Ok? E aí vão ter, né, em cada um desses órgãos de julgamento, representantes dos municípios, dos estados, né, em algumas instâncias representantes dos contribuintes. Ok? Então, né, vai ter essa parte aí de decidir o contencioso administrativo. Então, vamos aqui para o slide para a gente finalizar, né, a parte de coordenação. Né? Então, o que a gente colocou aí até então são atribuições em que são atribuições exclusivas do comitê gestor. Ele quer que vai exercer essas atividades. Né, que são atividades típicas de administração tributária. Né? Quando eu falo de administração tributária, essas competências administrativas que decorrem da própria competência tributária, né, lato sensu, competência legislativa para instituir o tributo, a gente fala de arrecadação, né? A gente fala de fiscalização, a gente fala, né, de cobrança, a gente fala de julgamento administrativo, né, de julgamento, né, do contencioso administrativo, todos são essas funções administrativas que obviamente, obviamente decorrem da competência para instituir o tributo. Não adianta nada formalmente instituir o tributo se a gente não tiver, né, essas funções administrativas acontecendo de fato. Né? Então, alguma delas é atribuição agora exclusiva do comitê gestor. Por exemplo, a arrecadação, a questão do julgamento, né, do contencioso. Né? Mas vão ter algumas dessas atribuições que ainda vão estar em âmbito local. Então, por exemplo, a fiscalização e a cobrança vai estar ainda em âmbito local. O comitê gestor ele simplesmente vai coordenar essas atividades. Né? Porque a gente vai ter agora a tributação no destino. Em tese, uma empresa que está em São Paulo, mas que vende, né, para todo o país, em tese, todos os municípios que eu tenho um consumidor e o próprio município onde está localizada essa empresa, né, teriam aí legitimidade para querer fiscalizar essa empresa. Querer fiscalizar essa empresa. E aí? Né? Se eu tenho aí 50, 100 municípios, estados querendo fiscalizar. Como que vai acontecer? Vou ter 50 fiscalizações, 100 fiscalizações? Como que isso tudo vai ser coordenado? Então, eu tenho uma empresa que deve para 100 municípios, para 15 estados. E aí? Ela vai ter ações de cobrança, execuções fiscais aí espalhadas por todo o Brasil. Como que administrar? Como que ela vai administrar tudo isso? Porque quando eu tenho uma tributação na origem, né, a tributação fica na origem, obviamente aquele ente, aquele estado, aquele município que é que vai cobrar. Então há uma concentração ali das atividades de cobrança. Agora em que eu capilarizo, né, capilarizo aí a arrecadação, obviamente gera aí uma certa complexidade no exercício dessas atividades. Né? Então, se resolveu, por uma questão aí política, manter essas atribuições em nível local, né, mas
vai haver a necessidade de o comitê gestor exercer aí uma coordenação para que não vire uma bagunça, e aí aquela simplicidade que a gente tem, né, em nível legislativo, em nível normativo, a gente se perde quando efetivamente aí, né, os entes forem exercer o seu papel como administração tributária. Então, essa atividade de coordenação vai ter que ser muito bem feita pelo comitê gestor aí do IBS. A gente tem algumas coisas já sendo discutidas no âmbito dos PLPs, né, mas vai ficar muita coisa, né, para ser decidida no nível regulamentar, no nível do regulamento, principalmente ali os critérios que serão utilizados. Os critérios que serão utilizados para definir quem que vai fiscalizar, né? O PLP, o que está sendo discutido, a figura do titular, do cotitular, no âmbito do IBS é só ter uma fiscalização, né? É óbvio que eu vou poder ter uma fiscalização lá da Receita Federal, no tocante à CBS, mas no âmbito do IBS, né, o PLP 108 fala, vai ter uma única fiscalização. Esse é o medo dos contribuintes serem fiscalizados por vários entes ao mesmo tempo, isso gerar uma confusão só, né? Então o PLP fechou, vai haver uma única fiscalização no âmbito do IBS. Agora, quem que é que vai fiscalizar, qual ente que vai ter essa competência, né? Aí vai ficar para o regulamento ter esse nível de detalhamento, tá? A mesma coisa em relação à cobrança. A mesma coisa em relação à cobrança. O que a gente tem é que nesse caso aí, nessa seara, o comitê gestor vai exercer uma atividade de coordenação. Então não é o comitê gestor que vai fiscalizar, não é o comitê gestor que vai cobrar, ele simplesmente vai coordenar. Ok, pessoal? Então, né, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu acho que esse é um tema que depois a gente pode detalhar cada um desses pontos, né? É muito amplo, né, quando a gente fala de comitê gestor do IBS, né, e quando a gente tiver as leis complementares aprovadas, certamente aí é um mar de assuntos para a gente discutir aqui. Vai ter muita coisa aqui para a gente discutir, né? Mas enfim, né? A gente já começou, né? Vamos passo a passo, né? Vamos estudando cada coisa, vamos discutindo e abordando cada um dos assuntos, né? E vamos avançando junto, ok? E aquilo, pessoal, gostou do vídeo? Lembra do começo? Né? Gostou do vídeo? Se gostou, né? Nossa, que legal, né? Clareou vários pontos aqui, deu like. Pô, você gosta do vídeo e não dá o like? Pelo amor de Deus, é só dar um tiquinho aí na tela. E tá na hora de eu vejo aqui você sempre aqui no nosso canal aqui, né? E, pô, por que não se inscreveu ainda? Ative o sininho, aí você sempre vai poder assistir aí em primeira mão. Toda vez que eu solto aqui um vídeo, né, você vai estar aqui de primeira assistindo já, né? Você vai ser avisado aí pelo seu celular. Então é isso daí. Ative o sininho que é importante também. Ok, pessoal? Então é isso. Mais um vídeo aí para conta. Um vídeo importante, um tema importante que é o comitê gestor aí do IBS. Então é isso. Vamos ficar por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.